Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar hoje vários relatos só da Virgem Maria ou Nossa Senhora. Histórias assombradas. Antes de continuar, deixa eu mostrar para vocês a camiseta da Virgem Maria que nós temos aqui na loja assombrada. Essa camiseta brilha no escuro também, muito bonita. Está à venda lá na loja assombrada. Tem esta camiseta, por exemplo, e luminárias também, ó, com a temática de Maria, de Nossa Senhora. Essa é uma delas. Tem Nossa Senhora do Silêncio e outras mais luminárias. Dá uma fuçadinha lá na loja assombrada e você vai ver. Como nós chegamos? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu na época em que ainda cursava a faculdade de medicina. Então ela e uma amiga queriam fazer um curso de emergências médicas. O curso teria a duração de um final de semana e seria na cidade vizinha de onde elas estudavam. Elas estudavam em Teresópolis e o curso seria em Nova Friburgo. Então saíram cedo, foram para o evento, almoçaram na época no restaurante do tio dela que ele tinha lá. Voltaram para o curso e terminaram lá o curso, mas daí ficaram na dúvida se elas dormiriam aquela noite ali em Nova Friburgo, na casa de parentes dela, porque já era 5 da tarde, ou se voltariam para Teresópolis. E acabaram resolvendo voltar. Porque sabe como é, né? Eram jovens, solteiras, queriam, né, aquele tempinho para sair, dar uma passeada, uma paquerada. Então saíram do curso e pegaram a estrada. E ela falou que de Friburgo a Teresópolis daria mais ou menos 1h30, 1h20, 1h30 de carro. E ela disse que na época a amiga dela tinha um golzinho que o pai dela tinha dado para ela. Mas era assim, era um carrinho seminovo, mas era muito bom, quilometragem baixa. Era um carrinho perfeito e ela já estava com ele há alguns meses e nunca tinha dado nenhum problema. O carro estava realmente ótimo. E vinham elas lá pela estrada conversando e tal quando a amiga passou por um quebra-molas. Ela não viu o quebra-molas porque já estava escuro e tal. E a moça que nos conta esse relato muito menos, que nem estava prestando atenção no caminho. E a amiga dela levou um susto, porque o carro deu um belo de um tranco, sabe? E ela começou a ficar preocupada porque ela percebeu que a direção tava meio frouxa, ficou meio frouxa. Mesmo assim, como elas já estavam no meio do caminho, continuaram dirigindo. E ela disse que a amiga dela, muito religiosa, disse o seguinte: Nossa Senhora nos guiará, fique tranquila. E como a moça que nos conta esse relato não entendia nada de carro, nem de saber dirigir ela sabia ainda, ela achou que era algo normal e beleza, não era nada demais e continuaram aí o seu caminho pela estrada. E ela notou um ar de preocupação na amiga dela, mas não falou nada. Se concentraram ali na viagem de volta. E graças a Deus chegaram bem, chegaram e foram direto para a casa dessa amiga dela. E a amiga já foi contando para o pai dela o que tinha acontecido com o carro. E o pai dela foi lá ver o carro e ficou meio preocupado. E o pai dela disse que ia chamar um mecânico conhecido ali da família para dar uma olhada no carro logo no dia seguinte. E que era para a filha dele, a amiga da moça que nos conta esse relato, não sair mais com o carro até o mecânico dar uma olhada. Ou seja, a saidinha noturna delas foi pro brejo, tiveram que ficar em casa. Mas elas não ligaram para isso, porque pensaram que o carro realmente estava com um problema grave, porque o pai da moça estava muito preocupado com o carro. No dia seguinte, o mecânico foi lá, olhou o carro, avaliou tudo direitinho e pediu para chamar um guincho. E o mecânico perguntou quem é que estava no carro e como conseguiram chegar até Teresópolis. E o pai da amiga dela não entendeu direito assim e falou que era a filha dele e uma amiga que estavam voltando de Friburgo na noite anterior. E acabaram passando por um quebra-molas. E o mecânico continuou não entendendo como que elas chegaram. Ele dizia que era impossível, porque o eixo da direção estava quebrado. E o carro não obedeceria. Sabe, ele estava solto. Literalmente, era impossível dirigir um carro naquelas condições. E o mecânico disse que foi um milagre, porque o carro não poderia ser guiado.
depois dessa pancada no quebra-molas. E quando o pai da amiga contou isso para elas, elas ficaram chocadas. Porque se o carro não poderia ser dirigido, então quem guiou até Teresópolis? E como disse a amiga dela, foi Nossa Senhora quem guiou o carro. Simples assim. E ela acrescenta aqui que essa estrada tem uns pedaços bem perigosos. Elas poderiam muito bem ter caído numa ribanceira ou algo do tipo. Porque já que não dava para guiar o carro, né? Se o volante não virasse, elas iam reto. Ela acredita assim que na época elas eram tão inocentes, ingênuas, elas não tinham noção de nada ali direito. E graças a Deus e a Nossa Senhora que elas chegaram sãs e salvas. E quando ela conta isso para as pessoas, muitos não acreditam, mas ela tem certeza que o carro delas aquela noite foi guiado pela Mãe Celestial. Minha história de fé, o poder da oração. A moça que nos conta esse relato tem 22 anos e é de Dracena, São Paulo. E um dia a mãe dela, contando para ela a sua história de vida, a história de vida da moça, disse que quando ela tinha 2 anos de idade, ela teve uma pneumonia muito grave, juntou água nos 2 pulmões. E os médicos disseram que não poderiam fazer uma punção, pois ela corria risco de vida. E ainda disseram para a mãe dela que seria difícil ela retornar para casa. Então a mãe dela, voltando para o quarto, disse que só pensou em uma coisa. Pegou a menina no colo junto com o soro e foi para a igreja, para a capela do próprio hospital. Colocou a menina em cima do altar e pediu para que Nossa Senhora pedisse a Jesus que a curasse, pois ela estava nas mãos dele. E então retornou para o quarto. 2 dias depois, refizeram os exames e a menina estava com os pulmões completamente limpos. Aí ela ficou só mais alguns dias ali no hospital e pôde retornar para casa curada. E ela termina dizendo que acredita no poder da fé e nunca duvide da oração de uma mãe. Nossa Senhora trouxe cura e paz à minha casa. A moça que nos conta esse relato tem 53 anos, mas isso aconteceu quando ela tinha 30 e poucos anos de idade. Ela conta que tem um irmão diagnosticado com esquizofrenia, mas na época eles não sabiam dessa patologia e estavam enfrentando um forte surto dele. Foi um dos piores surtos que ele teve, sabe? E ele teve vários. Ela diz que na casa dela ninguém conseguia dormir, porque tudo piorava à noite. Para você ter uma ideia, eles trancavam as janelas com cadeados para ele não fazer nenhuma besteira. Facas e tesouras eram escondidas e eles se revezavam ali na família para observá-lo bem de perto. Pois é, muito difícil conviver com essa doença, ainda mais sem conhecê-la. E ela, por ser mais nova, deixava a mãe dela descansar enquanto ela fazia todas as coisas ali, né? Mas sempre de olho nele, no irmão dela. Ela diz aqui que um esquizofrênico tem surtos, dores sem motivo, ouve vozes, parecia incorporado, ouve vozes, parece incorporado, fala coisas desconexas, é agressivo, tem pensamentos suicidas e parece que atrai uma energia ruim, sabe? Para quem tá perto. Ou seja, a casa dela era o caos. Até que um dia, quando ela estava no trabalho, ela estava na sala dos professores, porque ela é professora, ela entrou na sala e ouviu metade de uma conversa onde uma amiga dela dizia que tinha colocado o nome na lista. Era uma lista de casas que seriam visitadas por Nossa Senhora Aparecida Peregrina. Na mesma hora ela pediu para essa colega para que ela colocasse o nome dela na lista também, porque a casa dela assim era uma perturbação só. Aí a colega disse para ela que aquela lista era muito longa, que tinha pessoas com câncer esperando, sabe, a visita da santa, e ela mesma nem sabia quando a Virgem iria na casa dela. Poderia demorar meses. Mas ela não se importou, ela só pediu para que, se ela pudesse, colocasse o nome na lista. Passados 2 dias, quando ela chegou do trabalho, chegou em casa, a mãe dela deu o recado que a moça da santa tinha ligado para ela, que queria conversar com ela.
Ela deu um pulo e perguntou para a mãe dela se ela tinha deixado o telefone para ela retornar. Mas a mãe falou que não, que ela ligaria um pouco depois, ligaria mais tarde. E assim a moça fez. E assim que ela atendeu o telefone, ela imaginou que a moça ia marcar um mês ali para ela vir na casa dela. Mas a moça falou para ela muito séria: Olha, não sei quem você é, nem qual é o seu problema, mas a Virgem quer ir para sua casa logo. Ela disse que só de lembrar ela já chora. A moça ainda disse que já tinha uma outra casa que estava preparada para receber a imagem, né? Que já estava lá com o altar pronto para recebê-la. Mas aí a moça falou que quando viu o nome dela na lista, não sabe como também, mas teve a certeza para onde deveria levar a santa. Ela conta que chorou de alegria, o coração dela estava cheio de esperanças. Então ela deu o endereço para a moça, marcaram um dia e ela preparou ali um altar para Nossa Senhora. Só que no dia da chegada da Virgem Peregrina, a moça se atrasou. E ela diz que a casa dela é muito fácil de ser encontrada. E ela deu todas as referências para a moça. Não tinha como errar. Mas a moça, depois de algum tempo, ligou para ela dizendo que estava perdida, que o filho dela não achava o endereço e disse: Olha, alguma coisa muito forte está nos impedindo de chegar aí. Mas tenha calma, a Virgem quer ir e nós vamos conseguir. E aí ela fez uma oração para que eles achassem o caminho e, de fato, eles chegaram. E ela disse que assim que eles entraram na casa dela com a imagem no oratório, foi mágico, parecia que a paz entrava junto, foi emocionante. E vieram duas senhoras também e disseram ali que a casa dela estava com uma atmosfera muito pesada. Havia muita aflição no ar, mas que Maria ia levar tudo embora. Então, eles rezaram ali um credo de mãos dadas, fizeram um terço, cantaram louvores e tudo parecia que ia mudando. Nessa hora, uma daquelas senhoras bateu o olho numa figa de Guiné que a mãe dela tinha pendurado atrás da porta. E a moça que nos conta esse relato diz que nunca gostou daquela figa. Ela vivia pedindo para a mãe dela se livrar daquilo, jogar embora, mas a mãe dela não queria porque diz que foi um presente de uma vizinha querida. E era de madeira entalhada. E essa figa os acompanhou por 2 casas que eles já se mudaram. Mas a senhora disse: Jogue isso fora, isso não está ajudando, pelo contrário, isso está prejudicando. E imediatamente ela foi lá e fez aquilo que ela queria fazer há anos, jogou fora aquilo que tanto a incomodava também. As senhoras se foram e a Virgem Maria ficou na casa dela por 7 dias. As senhoras se foram e Nossa Senhora Aparecida ficou na casa dela por 7 dias. E naquela noite, todos dormiram com tanta paz que pareciam que estavam dormindo no colo da mãezinha do céu. O irmão dela simplesmente mudou a fisionomia e aquela noite ele dormiu em paz, sem dor, sem gritos, sem gemidos, sem vozes. E ela diz que ainda hoje, até hoje, tem lá na casa da mãe dela um oratório com Nossa Senhora Aparecida. Ela diz aqui que ela expulsou a dor da casa deles e trouxe muita paz e muito amor. Foi um milagre de Maria. Ela abriu a casa deles para o seu filho entrar e curar. O irmão dela finalmente saiu do surto e ela agradece muito até hoje. E ela sabe que a santa os escolheu porque sabia que eles precisavam de sua graça. E aí, estão gostando dos relatos? Então não deixa de clicar no joinha, deixa o seu like aí. A Virgem Maria atende aqueles que têm fé. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a avó dela. Ela conta que a avó era uma mulher de muita fé, que pregava a palavra e era muito devota de Santa Maria. Sempre rezava o terço, quase todos os dias. E ela morreu com 97 anos de velhice. E esse relato aconteceu em Rio Preto, em 1985. E agora ela conta aqui como se fosse a avó dela. Então agora vou me referir à avó. Então, em 1985, ela tinha 66 anos. Diz que não se casou porque não tinha dinheiro. E ela sempre quis se casar na igreja, não na frente de um juiz. Na época, ela namorava o José Antônio, um homem muito elegante,
muito gentil e era rico. E ela ficou rica por ele. Mas ela não era interesseira, ela nem sabia que ele era rico. Mas ele a ofereceu todo o dinheiro, né, dele, toda a riqueza dele. E depois de 4 anos de namoro, ela foi morar no casarão dele. Era uma casa enorme, tinha aproximadamente uns 30 cômodos e muitas empregadas. Mas uma empregada chamava muito a atenção dela, a Juliana. Ela se dizia cética, não acreditava em nada. Mas sempre que ela falava sobre Deus, Jesus e Nossa Senhora, a Juliana saía de perto. E foi assim que ela começou a desconfiar da Juliana. Certo dia, depois de 1 ano já morando ali naquele casarão, no meio da madrugada ela acordou suando e com muito medo, ela não lembra por quê. Ela só se lembra de levantar e acender uma vela e rezar para a Virgem Maria. Aí nisso, enquanto ela rezava ali com a vela acesa, rezava para Maria, ela escutou a Juliana agonizando na cozinha, onde ela e outras 2 empregadas dormiam no quarto de hóspedes. E ela estava lá agonizando, chorando, gritando. E ela desceu imediatamente para ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, viu a Juliana morta. Ela disse que essa foi a pior cena da vida dela, pois ela não só a viu morta ali, como viu também marcas de mordidas nela e uma cruz invertida na testa dela, feita com algum objeto cortante. Imediatamente ela chamou o marido dela, que chamou a polícia, e a polícia acabou liberando eles porque disse que não havia provas ali naquele momento do crime, mas que eles tinham que fazer uma procura pela casa, averiguar ali, né, toda a casa de manhã, porque isso aconteceu de madrugada. Chegada a tal manhã, escura e nublada, ela que não conseguiu dormir, né, mais naquela madrugada, só se sentiu segura para dormir de manhã, a hora que os policiais estavam lá. E ela dormindo tem certeza que ela foi para o plano astral, porque ela se levantou, caminhou pelo quarto e se viu deitada na cama. Então ela saiu do quarto e imediatamente caiu num precipício escuro. E foi lá que ela viu uma luz tão forte que iluminou tudo. E ela pôde ver pessoas abaixo dela agonizando. E nessa luz ela viu uma mulher, meio branca, meio negra. E aqui a neta dela abre um parênteses, dizendo que a avó dela talvez não soubesse, mas quem sabe isso poderia ser vitiligo. E essa mulher tinha os cabelos muito negros e a parte branca de seu corpo reluzia quase como luz, de tão branco que era. E ela usava vestes azuis e brancas. Então ela chegou até a luz e aquela mulher com muito esforço, porque ela quase cegou de tão forte que era a luz. Chegando lá, ela meio que entrou na luz e se viu num campo, com o céu limpo, e a mulher na frente dela disse o seguinte: Livre-se de José. Ele fazia trabalhos de magia juntamente a Juliana. Deus te ama e eu também te amo. Foi aí que ela acordou com os policiais chamando por ela, dizendo que havia uma faca com as digitais do José. E isso já era de noite naquele dia. E o José foi então preso. E ela, depois disso, nunca mais o viu. Nem sabe o direito dele. Ela acha que ele morreu. Ela só sabe que aquela mulher que apareceu para ela foi a Virgem Maria. E ela se sente lisonjeada e honrada por ter recebido essa visita, pois ela atendeu o pedido dela e trouxe a salvação. Pois sabe-se lá o que poderia ter acontecido com ela se ela não tivesse levantado, acendido uma vela e rezado aquela noite. E foi a partir desse dia que ela se tornou devota de Maria. Nossa Senhora Aparecida apareceu para minha mãe. A moça que nos conta esse relato diz que conta essa história como uma forma de homenagear a mãe dela, que morreu em 2009, vítima de câncer de mama. Ela conta que quando a mãe dela foi fazer a primeira quimioterapia no Rio de Janeiro, a Marinha não pagou a passagem para um acompanhante, sendo que ela tinha direito a isso. Então ela passou dias sozinha no hospital até a moça que nos conta esse relato, filha dela, descobrir sobre esse direito
e exigir uma passagem para que a tia dela fosse fazer companhia à mãe dela. E nesses dias que a mãe dela estava sozinha lá no hospital, ela ficou muito triste, muito depressiva. Ela estava ali desesperada, né, num momento tão delicado, sozinha. Foi então que apareceu uma enfermeira. Ela era negra e se chamava Maria. E conversou com ela, a acalmou, disse que ia dar tudo certo, que tudo ia se resolver e logo ela teria companhia de um familiar lá. E quando a tia da moça que nos conta esse relato chegou lá para fazer companhia à mãe dela, essa enfermeira não apareceu mais. Foi então que a mãe dela perguntou para sua médica sobre essa enfermeira, porque ela queria agradecer a enfermeira, né, que foi tão gentil, né, doou seu tempo, seu carinho ali para ela enquanto ela estava sozinha. Mas a médica informou a ela que o hospital não tinha nenhuma enfermeira negra e nem de nome Maria. De princípio ela se assustou, mas depois ficou muito agradecida e fez uma oração agradecendo, pois sabia que aquela visita foi de Nossa Senhora Aparecida, que veio confortá-la naquele momento de desespero. Bom, pessoal, e esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!